queria agradecer o convite e saudar a todos que estão aqui, os pastores, pastoras, leitos e leiras que vêm aí das regiões, né? E saúdo a todos os pastores e pastoras, saudando a Marlene, que é a mais fiel participante da semana wesleyana nos últimos anos, pegando, acho que desde os anos 90, se eu não me engano. Ela não perde um. Ela vem até com dor no ciático, ela está presente. Saúdo também os alunos e alunas da Faculdade de Teologia, os colegas, professores e professoras. Então, a todos, saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor. O tema que eu escolhi, graça responsável e praxis da salvação, ou prática da salvação, é um tema que eu colocaria com a possibilidade no segundo título: Teologia Natural e Graça. Uma coisa tem a ver com a outra, então eu vou tentar mostrar para vocês. A questão clássica da graça de Deus, ela é uma questão que sempre retorna na teologia. Por isso ela é clássica, por essa permanência e por esse contínuo retorno. Wesley, ele encarnou um cristianismo prático e procurou dar uma resposta à teologia da graça que eu chamaria um enquadramento da graça de Deus numa posição típica wesleyana. E eu vou fazer essa minha leitura, minha apresentação aqui, num diálogo com Henry Maddox, no livro A Graça Responsável, que está sendo traduzido para o português e será publicado, se não esse ano, no próximo ano. Este livro, A Graça Responsável, de Henry Maddox, é talvez o melhor, talvez não, com certeza, o melhor livro de teologia wesleyana da segunda metade do século XX e continua sendo o melhor até hoje. E lamento muito que o professor Randy Maddox, que seria o conferencista, não pôde estar presente por razões de saúde. Mas o meu diálogo com o Randy Maddox tem duas vertentes. Uma vertente em que eu estou plenamente de acordo com ele, principalmente quando ele propõe que nós deveríamos evitar enquadrar Wesley nos termos que serviram para tipificar abordagens da graça de outros tempos e autores e que não fazem justiça plena ao teólogo fundador do metodismo. Expressões como sinergismo, monoenergismo, pelagianismo, semipelagianismo não servem mais para descrever a teologia wesleyana da graça. Nisto estamos plenamente de acordo com Maddox. Nossa primeira tarefa será então compreender Wesley pelos seus textos e não explicá-lo por outros autores. A minha segunda questão tem a ver com o modo como Maddox, que no meu entender tem este ponto com o qual eu me
proponho e até ouso discordar dele, o pouco espaço que ele dá para a teologia natural, para compreender a graça. Não é que ele não trate da teologia natural no livro. Ele trata principalmente em dois excursos, ou duas digressões. Quer dizer, ele não coloca no centro, porque ele trata justamente em duas digressões, ou dois excursos, dois pequenos apêndices que ele coloca em alguns capítulos. Esses dois apêndices, um dele, da página 34 a 36, trata da teologia natural, mas que ele não vincula tão diretamente com a questão da graça. E o segundo excurso sobre o sinergismo wesleyano, nas páginas 91 e 92, onde ele trabalha, então, a questão da cooperação humana com Deus. Nós queremos deslocar para o centro da compreensão da graça em Wesley a questão da teologia natural. Fica claro para todos, e nós vimos isso até na apresentação que foi feita, na reflexão que foi feita aqui na devocional, que o Wesley rejeita uma concepção da graça que retira toda a iniciativa humana. Isso para o Wesley enfraquece a prática da salvação. O problema não é tanto como tirar de Deus para dar ao ser humano, ou o contrário, mas é qual a relação da graça divina com a resposta humana. Então, eu vou querer fazer essa relação da graça divina com a resposta humana. A atitude de Wesley é que nós não apenas respondemos à graça pelo sim da palavra, mas temos recursos para praticar a graça que nos foi concedida, ou seja, temos que viver a graça de Deus, título de um dos livros que nós publicamos na Editel. Nossa compreensão mínima da graça se refere a ela como o amor de Deus em ação a favor do ser humano. Isso significa que a graça não se explica subjetivamente ou psicologicamente. Ela é compreendida a partir das ações praticadas por Deus e deve ser experimentada em palavras e atos por nós. Nós vamos trabalhar agora o ponto da teologia natural em relação com algumas preocupações de Wesley com a questão da iniciativa humana em relação à graça. No sermão, eu vou usar muito esse sermão, baseado nele que eu estou falando, praticar a nossa salvação, é o sermão de Wesley, on work out our salvation, praticar a nossa salvação, ou praticar progredindo na nossa salvação. Wesley enfrenta a clássica questão da vontade de Deus e da vontade humana, no que diz respeito ao desenvolvimento da salvação. O texto bíblico do sermão deixa a relação entre Deus e nós num entrelaço, ou seja, uma coisa só pode ser respondida em relação à outra. As graças de Deus em relação à participação humana, a participação humana em relação à graça de Deus. É entender e compreender uma coisa pela outra. É Deus quem opera o querer e fazer segundo a sua vontade. Somos nós que temos que decidir e obedecer à recomendação de trabalhar a salvação caminhando para o alvo. Nesse entrelaço, levantamos duas questões que podem ser assim formuladas. Qual é a relação entre nossa vontade e a vontade salvadora de Deus? Como a prática da graça implica a inserção social e histórica do ser humano? As duas questões serão respondidas através da abordagem da teologia natural em Wesley. Wesley, isso é reconhecido, Wesley pratica a teologia natural em dois níveis. Como teologia natural, pela ciência
e como teologia natural a partir da revelação. Mas a primeira, a teologia natural, a partir da natureza e da ciência, não é totalmente independente da segunda. Para Wesley não há problema com a teologia natural, porque ela é a porta aberta para a própria revelação. A diferença é que temos que trabalhar a partir da natureza na teologia natural. O pivô da questão em Wesley é que natureza não é inteiramente natural, porque já é criação de Deus. A consciência natural nunca é inteiramente natural, pois tem a ver com a ação mesma de Deus. Wesley pratica a teologia natural com plena consciência de que estamos falando de dois planos diferentes, duas ordens diferentes de coisas, mas uma implicada na outra. Deus é o criador da natureza e a natureza é a possibilidade humana criada por Deus. Wesley não abre mão das possibilidades humanas criadas por Deus, mesmo que corrompidas pelo pecado. O ser humano pós-queda é ainda homo capax Dei, expressão que Wesley retoma da tradição teológica latina. O ser humano pós-queda é ainda homo capax Dei, ou seja, o ser humano tem capacidade ainda de pensar sobre Deus e de responder às leis de Deus inscritas no coração, como diz Paulo, né? Então ele é homo capax Dei pela natureza e homo capax Dei pela revelação. Diante da revelação, o ser humano deve responder e praticar a graça por sua naturalidade capaz de assumir a graça responsavelmente. Examinemos o sermão de Wesley, então, sobre praticar a nossa salvação. O texto do sermão são apenas 2 versículos, e eu vou ler, é o texto de Filipenses 2, 13 e 14. Né? Diz assim o texto: praticai a vossa salvação, caminhando para o alvo com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer como o operar, segundo a sua boa vontade. Esse é o texto que o Wesley se baseia para o seu sermão. Para o Wesley, e ele começa o sermão bastante com a teologia natural, para o Wesley é necessária uma teologia natural para esclarecermos a questão do que é que Deus faz e o que cabe a nós fazermos. Toda criatura humana, qualquer pessoa cristã ou não, do mundo pagão e das religiões pagãs, tem algum conhecimento natural de Deus, que mesmo sem a revelação cristã, a natureza deveria levar o ser humano a reconhecê-lo. Sigamos algumas citações de Wesley. Ele cita no início do sermão a Miqueias. Miqueias 6,8 diz assim: ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e o que te pede é que pratiques a justiça, o amor e a misericórdia, e andes humildemente diante de Deus. Interessante que o Wesley interpreta esse texto na perspectiva da teologia natural. Ou seja, como a lei escrita no coração de Romanos 2,14. Os seres humanos vêm ao mundo com alguma luz. A consciência que dá testemunho das coisas em nós, Romanos 2,15, é, para o Wesley, um fenômeno natural. Mas, aí que vem o paradoxo da natureza criada por Deus. Segundo Wesley, falta à natureza a verdade fundamental de outra ordem. Deus age pela graça além da natureza, que foi sua primeira ação, mas agora é a natureza sobre o pecado. A verdade mais fundamental para Wesley aparece citada no sermão em João 3,16. Todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo, então ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele obedeça nós tenha vida eterna. Isso é isso desde os 8 anos. Acho que todo mundo sabe isso.
Wesley interpreta o texto de Filipenses começando pelo versículo 14, ou seja, de trás para frente. Deus é quem efetua em nós tanto querer como operar segundo a sua boa vontade. Wesley analisa esse texto com cuidado. Dele depende a compreensão de que não há mérito no ser humano em praticar a salvação. Aquele que glorie-se no Senhor, ele cita. Nossa vontade boa e nosso bem agir tem origem no Senhor. Antes de nós, sempre há Deus. Não há margem para mérito. Mas não haver margem para mérito não significa para Wesley que a natureza humana criada por Deus fica neutralizada. Seria contraditório para com o próprio Deus, que nos criou capazes de querer e de exercer a vontade. Assim pensa Wesley. O ser humano é provocado a exercer a vontade e a ação na sua direção. A vontade humana e a vontade de Deus operam em diferentes planos. Isso é importante, eu tenho que falar de diferentes ordens e diferentes planos. A vontade de Deus e a vontade humana operam em diferentes planos. A motivação que vem de Deus pela ação de sua graça criadora e salvadora pode ser aceita ou recusada pelo ser humano. Se aceita, devemos praticar a salvação. No primeiro plano da ação de Deus não há cooperação humana. Ou seja, quando Deus age na ordem da ação de Deus, da iniciativa de Deus, não há cooperação humana. No segundo plano, aceitamos e praticamos, ou seja, a cooperação humana. Alguns críticos tentaram ver em Wesley uma retomada da concepção semi-pelagiana e molinista da graça. É certo que para Wesley a graça salvadora é eficaz mediante a aceitação humana. E nisso muitos apontaram dizendo que ele tinha uma certa semelhança com Luís Molina. Luís Molina foi um teólogo espanhol que foi professor, e foi padre, professor em Portugal. Porém, Molina favorece essa justaposição da ação de Deus com a ação humana. E ele sugere as imagens. Ele sugere duas imagens que eu vou analisar com vocês. A primeira imagem que ele sugere é de que a graça não pode ser só puxada por Deus, porque ela se parece com um barco no rio. E se Deus puxa de um lado e o ser humano não puxa do outro, o barco vai em direção a uma margem. E para o barco ir numa boa direção, tem que ser puxado pelo ser humano do outro lado. Então, só os dois trabalhando juntos é que o barco vai na direção certa. E a outra imagem que ele usa é das duas mãos, que uma precisa da outra para a mão. Né? Qual é a crítica que Wesley faria, né, do nosso ponto de vista, a essas imagens? É que essa justaposição não respeita as diferentes ordens de ação, diferentes planos de ação. O plano de ação de Deus não é da mesma ordem do plano de ação do ser humano. Né? Talvez possamos pensar numa imagem melhor. Fiquei pensando qual seria uma imagem melhor para pensarmos a graça. E eu imaginei, claro, toda representação tem suas falhas, né? Mas eu imaginei que talvez fosse melhor pensar, né, no vento que faz o barco navegar no mar. Mas para o barco navegar é necessário içar a vela. Mas o barco tem que andar na direção do vento. Né? Ou seja, o barco tem que fazer a sua direção de acordo com a força do vento. Bom, essa imagem é uma imagem que me fez lembrar também do Paulinho da Viola, santista, portelense e vascaíno. Paulinho da Viola, ele diz assim num dos
uma das suas composições: não sou eu quem me navega é o mar. É Ele quem me carrega como nem fosse levado. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. A onda que me carrega é ela mesma quem me traz. Quer dizer, é interessante essa. Mostra que como Paulinho da Viola, né? Mostra que ele leva a vida comandada por uma outra força, por uma outra dimensão, mas é ele quem navega, mas na verdade não é ele, quem me navega é o mar. É também um erro, quer dizer, então eu não posso aceitar que o Wesley seja aí molinista, porque na verdade o Wesley faz uma distinção bastante grande entre a graça, da forma como Deus age, e a graça como Deus, como o ser humano pratica, né? São duas ordens diferentes de ações. É também um erro atribuir ao Wesley uma posição pelagiana. É uma posição segundo a qual Deus exige do homem natural e dá ao homem natural suficiência para justamente buscar a Deus, e a graça é só um auxílio. O Wesley não tem nada a ver com isso, né? Ou uma posição pelagiana, onde a graça é necessária, mas o ser humano tem o necessário para buscá-la e para perseverar nela. Esse é o semi-pelagianismo. A graça é necessária, mas o ser humano tem tudo para perseverar por sua própria força. Isso não é o pensamento de Wesley. Para Wesley, a condição natural do ser humano e a graça preveniente precedem o ser humano na aceitação da graça salvadora. Em nenhum momento é possível pensar o caminho da salvação fora do âmbito da graça divina. Por outro lado, em nenhum momento é possível pensar que a graça suprime o que Deus já concedeu ao ser humano, ou seja, a sua capacidade de responder. Nesse sentido, Wesley pensa de modo diferente da tradição reformada. Se Wesley possui alguma originalidade, talvez seja esse modo com o qual ele responde à compreensão da graça, trabalhando ela com a capacidade natural do ser humano de responder e praticar. Wesley foi educado no anglicanismo, que tinha uma tendência também para valorizar a natureza, mas ao mesmo tempo teve reservas e, com o anglicanismo, me aproximou-se da teologia puritana do pacto. Afastou-se do calvinismo, assumindo uma posição que o fez buscar uma referência que não era tão comum no seu tempo, a de Tiago Arminio. Ele pensava que sua posição era um tipo de arminianismo. Os calvinistas condenaram o arminianismo no célebre Sínodo de Dort, no século XVII, e afirmaram contra Tiago Arminio a TULIP, é uma abreviação de 5 pontos que condenam Tiago Arminio. Tiago Arminio foi condenado porque ele negava a doutrina da total depravação, da eleição incondicional, da expiação ilimitada para parte da humanidade e da graça irresistível e da preservação dos santos. Esses 5 pontos Wesley nega e toma partido de Tiago Arminio. E ele escreveu uma carta a Carlos Wesley dizendo o seguinte: a alegria cristã é a alegria em obediência, a alegria no Deus amoroso, cumprindo seus mandamentos, não cumprindo mandamentos como se fosse um pacto de obras, como se pelas obras nós fôssemos justificados e por elas alcançássemos o perdão de Deus. Não, nós somos perdoados e aceitos pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Não como se nossa obediência fosse capaz de alcançar a vida vencendo a morte do pecado. Isso nós alcançamos pela graça de Deus.
Agora vivemos para Deus. Agora vivemos para Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nos alegramos em andar de acordo com o pacto da graça, em amor santo e feliz obediência. Então ele faz essa caracterização da feliz obediência como resposta a Deus capaz de andar na graça. A salvação começa com Deus. Deus nos move em nosso coração em sua direção. É a graça preveniente. Deus nos provoca a responder, mas somos nós que temos que corresponder ao movimento divino em nós. A graça convincente nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento, mas somos nós que temos que nos arrepender. A graça salvadora nos salva, mas somos nós que temos que praticar a fé. A graça salvadora de Deus assume duas formas a partir da resposta humana. Como graça justificadora, é o ato de Deus que justifica. Então aí está no outro plano, não é no plano humano. A resposta de Deus gera um ato de graça da ordem divina, no plano divino. Como graça santificadora, somos instados a praticar a salvação, crescendo em todas as coisas até Ele, que é o cabeça, até atingir a medida plena da estatura de Cristo. Então, nós temos que praticar a graça para crescer. Então, a graça santificadora, ela se dá dentro de um processo diferente da graça justificadora, onde a iniciativa e a ação é divina. Na graça santificadora, nós temos a resposta do ser humano de permanecer e praticar a graça de Deus. Devemos praticar a salvação, assim como Wesley, com temor e tremor. Com temor e tremor, porque seguimos o movimento primeiro de Deus. Ele cita vários textos em apoio à sua posição. Por exemplo, João 5,17. Meu pai trabalha agora e eu trabalho também. E o Wesley interpreta, não é, como se fosse extensível a nós. Não é? Trabalho, Deus trabalha e Jesus Cristo diz: eu trabalho também. Quer dizer que também nós temos que trabalhar na obra de Deus. Essa é a experiência de todo cristão, afirma Wesley. Deus nos dá a vida e opera. Você trabalha e coopera com a vida que recebeu. A nossa natureza não tem mérito de dar a vida desde a criação. Muito menos não terá mérito depois do pecado. Tanto num caso como no outro, somos cooperadores de Deus em planos diferentes. Na medida em que Deus trabalha em nós como Criador e Salvador, nós temos que trabalhar como servo obediente. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Evangelho de João. Como Paulo, devemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esclarece o Wesley: devemos trabalhar, mas trabalhar junto com Ele. Em caso contrário, Ele cessará de trabalhar. Eu vou repetir. Devemos trabalhar, mas trabalhar junto com Ele, Deus. Caso contrário, Ele cessará de trabalhar. Wesley alude, versículo 6 de 2 Coríntios: e nós, na qualidade de cooperadores, aí é substantivo sinerguntes, quer dizer, cooperadores, daí a palavra sinergia. E na qualidade de cooperadores com Ele, também nós exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Trabalhai, irmãos, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Aqui eu tenho que fazer uma referência a Romanos 8,16. Talvez seja o texto que Wesley mais cite em todos os seus sermões. Praticamente está direta ou indiretamente em quase todos os sermões de Wesley.
o Romanos 8,16. O Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Wesley analisa esse texto para enfatizar o seguinte: o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito, ou seja, não é apesar de, ou contra, ou aplastando, ou suprimindo o espírito humano. Para Wesley, o espírito humano recebe de Deus um testemunho. O Espírito de Deus testemunha com o meu espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus age com a sua graça no nosso espírito, mas o nosso espírito tem capacidade para reconhecer e para responder a Deus. Então, Wesley nunca admite que a graça de Deus atropela a natureza humana, atropela o espírito humano. Então, o espírito humano, ele está, de certo modo, sempre participando da ação de Deus como resposta, em planos diferentes. E o Wesley também, todos que estudaram pelo que o Wesley sabe disso, o Wesley gosta de citar também o célebre frase atribuída a Agostinho, né? Deus que nos fez sem nós não nos salvará sem nós. Não é? Muitos que defendem aí em Agostinho a predestinação absoluta, às vezes eles não entendem como é que Agostinho pudesse ter dito esta frase: Deus que nos fez sem nós não nos salvará sem nós. Ou seja, Deus nos convida a participar da salvação. Deus que nos fez sem nós não nos salvará sem nós. Daí podemos distingui-lo daquilo que eu poderia chamar um princípio wesleyano. Tudo que vem de Deus não anula a nossa condição de criatura capaz, criada pelo próprio Deus. Tudo que vem de Deus não anula a nossa condição de criatura capaz, criada pelo próprio Deus, como capaz, como diz o Wesley. Mas só podemos manter nossas capacidades ativas em relação à graça sob o próprio impulso divino. Nessa condição, o ser humano é chamado por Deus a colaborar na salvação que vem de Deus. Nossa condição de ser humano é de ser chamado por Deus a colaborar na salvação que vem de Deus. Bom, isso é a análise do sermão, onde eu tento mostrar aqui como a teologia natural em Wesley é importante para compreender a graça salvadora, a graça que para nós é a graça responsável, como bem diz Nervas. Agora um segundo ponto, de antropologia, que trata a graça responsável estendida ao mundo social. Na antropologia é uma ilusão a ideia de que temos acesso direto a nós mesmos. Nós só chegamos a nós mesmos pelas mediações do mundo, da cultura, dos objetos culturais, da linguagem ou de Deus. Hoje temos plena consciência que somos seres respondentes. Chegamos a nós mesmos porque respondemos a outros que nos interpelam. O ser humano chega a ser tal como um processo de estar diante de alguém. Não temos um ego pronto. Somos, na verdade, mais que um si mesmo. O si mesmo é sempre usado de modo indireto na língua. O si mesmo é uma tarefa. Essa observação antropológica de que estamos sendo, que nosso ser é uma tarefa e que isso implica em trabalho de praticar a si mesmo. Essa prática de si mesmo, eu procuro mostrar aqui no texto, eu não vou ler todo o texto. A prática de si mesmo é uma prática sempre
que implica relações sociais, relação com o outro, relação com Deus, relação com a cultura. A nossa própria linguagem já é social. Então, praticar a si mesmo é estar numa relação social, né? Então, praticar a graça tem a ver com a prática de si mesmo na graça, pela graça, mas com dimensão social, com dimensão histórica. Wesley, ele pratica uma espécie de, eu chamaria até de uma dialética entre a pessoa, eu estou aqui olhando porque a minha chefe aqui, ela é severa. Mas eu estava dizendo então que Wesley ele tem uma dimensão pessoal muito forte na prática da graça. A dimensão pessoal em Wesley é uma dimensão individualista da graça. Então, praticar a graça pessoalmente significa para o Wesley estar envolvido com o outro, na comunidade, com uma dimensão social e envolvido com a própria história. Então, nunca o Wesley trabalha a dimensão pessoal exclusivamente pessoal, né? Na verdade, o pessoal é também social. O social, para ser social, precisa passar também pelo pessoal. É aquilo que eu estou chamando de a prática de si mesmo, da graça, a prática de si mesmo na comunidade, como comunidade e na sociedade. Nesse sentido, né, é que eu interpreto, por exemplo, o texto de Gálatas, né, que diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, não anulo a graça de Deus. Quer dizer, o Wesley passa a mostrar que a sua vida é vivida em relações que vão além de si mesmo. É uma ilusão achar que, essa foi a ilusão da época moderna, achar que nós tínhamos acesso direto a nós mesmos, né? Eu gosto muito da expressão de Mestre Eckhart, um místico medieval, que diz: ninguém toca o fundo da alma a não ser o próprio Deus. Ninguém toca o fundo da própria alma a não ser o próprio Deus. Isso quer dizer que nosso ser pessoal, ele é um ser de convivência. Só damos conta de nós mesmos e reconhecemos a nós mesmos porque convivemos, somos seres de convivência, somos seres respondentes. Então, quando isso degenera em individualismo na prática da graça ou da salvação, na verdade é uma distorção, é um desvio. O próprio Agostinho, né, tem a célebre frase, né, que diz que Deus é mais presente a mim do que eu sou capaz de ser presente a mim mesmo. Então, tudo isso para mostrar que nós nos reconhecemos não porque temos uma substância chamada eu, mas porque estamos em relacionamento comum com os outros, com a sociedade. Somos seres sociais. O si mesmo nestas relações social, histórica, e nossa identidade se constrói narrativamente em nós mesmos e por leitura e escuta de outros. Wesley deveria ter reconhecido naturalmente que somos essencialmente sociais e que a religião deveria ser vista também por esse viés. Mas essa passagem do si mesmo, do pessoal ao social, não foi tão natural em Wesley. Ele tomou consciência disto por um incidente em sua vida, né? Eu
faço aqui menção àquele sério incidente do homem cego. O Wesley, ele, junto com o irmão Carlos Wesley, estava lendo os místicos, e estava lendo os místicos numa dimensão puramente de crescimento interior, individual, e correndo o risco de conceber toda a salvação de modo inteiramente individualista. Mas o Wesley, depois de algum tempo dessas leituras junto com o Carlos Wesley, ele entrou numa profunda crise. E ele resolveu então consultar um conselheiro que ele tinha em Londres. Ele estava em Epworth e resolveu ir mais a pé do que a cavalo para Londres, para ir meditando e procurar o conselho desta pessoa que ninguém sabe o nome, mas que ele simplesmente diz que é um homem sério. E ele procura o conselho deste homem sério e pergunta para ele: o que devo fazer para encontrar o caminho do céu? O que devo fazer para servir melhor a Deus? E o homem sério respondeu da seguinte maneira, ele perguntou dentro dessas categorias que eram típicas da época. O homem sério respondeu para Wesley: queres encontrar o caminho para Deus e servir melhor ao Senhor? Procure seus amigos. Se não os tem, faça-os. A Bíblia não sabe nada de uma religião solitária. A Bíblia só conhece uma religião social. Wesley guardou esta frase e repercute em toda a sua vida. A questão da pessoa é traduzida em termos comunitários, sociais. E Wesley vai falar agora do cristianismo como uma religião social. E vai falar, e vai se expressar dizendo que basta a santidade social. Por quê? Porque a santidade social inclui a pessoa. Ele poderia dizer, basta a santidade pessoal se ela incluísse também a social. Mas o Wesley percebe que tem muitas ocasiões que o pessoal degenera para o individualismo. Então, a partir daí, Wesley percebe que a prática wesleyana da graça se amplia até as dimensões sociais. Essa passagem da prática da salvação implica o reconhecimento de que a igreja forma um corpo social, uma convivência social dentro de uma sociedade maior. E a convivência de associados na igreja se faz em vista de viver socialmente a graça. Quer dizer, a ideia de igreja não é a ideia simplesmente para reunir, para cada um louvar a Deus individualisticamente. Não, a ideia de igreja é a prática social da graça. A graça concebida em termos puramente pessoais, sem essa passagem, degenera não apenas em individualismo e moralismo, mas tem de assumir uma posição adaptativa diante das forças históricas que escravizam o ser humano. Na última parte, não sei como, tem muito tempo. Ela está generosa. A questão agora é, depois desse caminho da teologia natural, que é essencial para o entendimento da graça em Wesley. Depois, a questão
a resposta humana, o ser humano como respondente, e essa passagem, né, da prática de si mesmo como sendo uma prática social, né, que leva o Wesley a reconhecer a religião social, a santidade social, através do evento que eu acabei de narrar. Nós queremos trabalhar a questão da teologia da graça tecida agora com a sociedade e a história. A teologia da graça ocupa o centro de muitos desenvolvimentos teológicos. Entretanto, parece que essas expressões mais clássicas da teologia, e a teologia da graça é um fundamento clássico, e toda vez que a teologia está em crise, tem que voltar a alguns fundamentos clássicos, né? Mas eu acredito que a teologia da graça, mesmo sendo clássica, encontra-se hoje em crise. E essa crise talvez tenha a sua raiz no fato de que a passagem da graça que temos de pessoa para a graça em termos sociohistóricos tenha sofrido um colapso. A percepção de que somos formados em relação um com o outro, com a cultura e com a sociedade, e só por meio dessas instâncias temos acesso a nós mesmos, não nos permite mais pensar na prática da graça como exclusiva prática individual de si mesmo, pois o si mesmo só tem vida nas relações concretas para com os de fora. Há, pois, a passagem natural que nos leva a outras fronteiras constitutivas de si mesmo, mas que vão além de si mesmo, o outro, a sociedade, Deus. No Novo Testamento, a graça precisa ser lida na ótica da pregação do reino de Deus e do senhorio de Cristo face aos poderes e potestades. Além disso, a perspectiva escatológica coloca a esperança fundada na graça de Deus, que envolve não apenas pessoas, mas toda a criação, história e sociedade. Em resumo, a graça vivida pessoalmente implica na passagem para uma visão transformadora do mundo. Repito, em resumo, a graça vivida pessoalmente implica na passagem para uma visão transformadora do mundo, uma transformadora social do mundo. Em Wesley, a teologia prática da graça se mantém em unidade com outros aspectos doutrinários, o que foi um antídoto para uma visão reduzida da graça. A teologia da graça não pode ser dissociada da teologia, de uma teologia da criação, de uma teologia do amor ao próximo, da teologia dos povos, da teologia da justiça, da teologia das instituições mais justas, da teologia escatológica da nova criação e do Deus que julga toda a história além das pessoas. Wesley praticou a graça em todas essas dimensões como ato de piedade e de misericórdia que integram a teologia da graça. O leque da prática wesleyana nesse sentido são suficientemente conhecidos. Não temos aqui que detalhar essas práticas, mas todos conhecem como é que Wesley se envolveu com as questões de educação, os pobres principalmente, como é que Wesley se envolveu na questão de criar condições de literatura barata, acessível ao povo, como é que Wesley procurou praticar uma medicina social gratuita, como é que Wesley criou orfanatos, casas para pessoas idosas, como é que Wesley também desenvolveu toda uma prática para atender desempregados. Ele chegou a criar um banco para atender desempregados sem atividade lucrativa. Emprestava, confiando que a pessoa ia devolver a mesma coisa. Mas emprestava a quem? Aqueles que menos tinham condições de pagar. Isso é a prática social do Wesley. Duvido que vocês, indo a qualquer um de nossos próprios sem condições de pagar, se eles vão emprestar alguma coisa para vocês.
você tem que pagar em juros. O Wesley emprestava sabendo que estava emprestando prejuízo. Enfim, poderíamos enumerar também várias outras atividades de Wesley em arrecadar roupas e alimentos para os pobres, a luta dele contra a escravidão, a preocupação dele com o luxo, com a escassez dos alimentos, enfim, tudo isso mostra que Wesley realmente tinha a dimensão pessoal mergulhada no social. Nunca ele traduziu realmente essa dimensão pessoal como sendo algo realmente individualista. Aqui nós temos uma questão que eu vou abordar, partindo de uma distinção da graça entendida com dois estilos diferentes, dois caminhos diferentes. O caminho largo torna a graça privilégio pessoal no mundo e tem gerado muitas teologias da graça como pensando apenas em benefício pessoal. E o caminho estreito, que vê a graça alcançando além de si, implicando em responsabilidade no mundo diante de Deus e do próximo. Aqui nós temos uma implicação importante, de que a prática de si mesmo, como prática da graça, ou individualisticamente, ou na dimensão de cuidado social, tem gerado grandes distorções teológicas no mundo contemporâneo. Eu acredito que é uma interpretação equivocada da graça em termos de regalias e benefícios pessoais, especialmente econômicos e de saúde, que reduz a relação social na defesa de benefícios institucionais e de posições moralistas de valores tradicionais diante da ciência e de possibilidades de mudanças. Eu faço referência aqui a uma que eu considero a mais monstruosa distorção da teologia da graça na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, para mim, é realmente uma distorção absurda, não bíblica, não teológica, na verdade, uma distorção daquilo que é o autêntico Evangelho da graça. É essa distorção da graça que tem levado a uma outra distorção que eu considero consequência dessa, que é a centralização da graça em torno mais da instituição do que do evento. Ou seja, o cristianismo hoje parece viver em torno de promoções institucionais, parece viver em torno de movimentos institucionalizados bastante voltados para essa teologia da prosperidade e transformando a missão como algo voltada para a instituição. Então, a corrupção da teologia da graça acaba gerando um institucionalismo missionário, onde a instituição é mais importante do que a própria missão. Na missão, muitas vezes, a instituição tem que se sacrificar. Na verdade, as instituições estão procurando realmente se sustentarem o mais possível, garantirem os seus alicerces, o seu patrimônio, do que propriamente preocupadas com a missão. Neste
caso, não é? Nós percebemos que o nosso mundo e o nosso cristianismo vive realmente uma crise profunda. De um lado, a teologia da prosperidade, de um lado, uma teologia missionária incrustada, encaramujada no institucionalismo. A igreja voltada para dentro de si mesma é sempre uma patologia. E essa patologia, ela leva, assim como a pessoa que vive interiorizada em si mesma fica doente, assim a igreja também vive essa patologia institucionalista. No Brasil, nós temos tido muitos exemplos dessa corrupção da teologia da graça, na medida em que ela serve para desenvolver até um vocabulário novo, que diz, por exemplo, onde a graça é traduzida por bênçãos materiais. É interessante ver que quando a pessoa fala estou na bênção, geralmente ela financeiramente estou na bênção, ou estou na graça, o meu irmão me abençoou. O meu irmão me abençoou. O meu irmão me abençoou pode significar, como um pastor, numa viagem que nós estávamos fazendo, eu estava viajando no carro dele, ele estava me dando uma carona, e ele me disse: olha, eu estou nessa igreja, essa igreja me abençoa muito. Eu tenho um irmão que me agraciou com esse carro. O irmão me agraciou com esse carro. Olha, deu vontade de descer. Porque é uma distorção completa da teologia da graça. Um deputado que recebeu dinheiro escuso por meios ilícitos, o deputado evangélico, ele justificou o seu ato dizendo: Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, fez de Deus um corrupto, aliado de sua corrupção. Esses exemplos, poderia ler muitos outros, mostram como é que a questão hoje da graça é entendida. É muito comum ver jogador de futebol dizendo que a sua vitória veio porque Deus estava com ele. Graças a Deus. Isso quer dizer que quando ele perde, Deus não estava com ele, ou então que o outro time que perdeu estava afastado da graça. Isso aparece hoje até nas torcidas. Até nas torcidas nós vemos faixas traduzindo essa teologia da graça que impera hoje, e que eu não tenho dúvida de se tratar de uma terrível e monstruosa
distorção, né? Transformar a graça em algo comercializado, né? O comércio da graça. Essa questão e essas tendências perniciosas nascem justamente porque a graça agora é privatizada e administrada por pessoas que possuem o carisma de distribuir ou de favorecer o recebimento da graça. Nada a ver com a prática da salvação, com a questão realmente da igreja que se volta agora para a missão transformadora no mundo, tá? Ser sal, fermento e luz. Sal, fermento e luz. Do Evangelho de Mateus, né? O sal só serve, só é bom se ele salga a sopa. O sal que salga a si mesmo não presta. Ninguém come ou toma o sal, salga a si mesmo. O sal só é bom se ele salga a sopa. Não é? Agora, a instituição parece que salga a si mesma. A luz, ela é boa não quando fica dentro de um móvel que ilumina só o móvel. A luz é boa quando é colocada para iluminar todo o ambiente, toda a sala. A instituição que se apropria da luz para iluminar só a si mesma não é boa luz, porque não está iluminando o mundo. Servindo de luz para o mundo, está iluminando somente o móvel. E assim também o fermento. O fermento que fermenta só a si mesmo não produz efeito nenhum. Mas o fermento que fermenta a massa transforma a massa. Então a teologia da graça, ela precisa ser lida como uma prática da salvação. A graça é para ser praticada. A graça é para ser vivida. E a graça praticada significa que nós estamos nos movendo no sopro de Deus, na direção de Deus, mas decidindo e praticando o nosso caminho, andando como Jesus Cristo andou, tendo o mesmo sentimento de Cristo, pensando como Cristo. Mas isso requer que nós realmente andemos como Ele andou. Ele andou no meio do povo, andou com os pobres, andou transformando o mundo, sendo sal, fermento e luz. E a instituição igreja, ela foi muito boa enquanto ela existia apenas para servir ao movimento e à missão. Quando a inversão de que a missão é para servir a instituição, o movimento é para servir a instituição, então algo está errado. Então nós temos dois grandes equívocos hoje na teologia da graça, que se trata, de um lado, a famosa teologia da prosperidade, praticada por muitos hoje no Brasil, e uma teologia com um institucionalismo e patrimonialismo sem limites. Não é? Há também o fato de que essa teologia da prosperidade, não é? Que diz que é
ser cristão é a coisa mais vantajosa do mundo. Ser cristão só traz vantagens. O cristão só conta vitórias. O cristão não conta derrotas. Né? Então essa teologia da graça, na verdade, é uma teologia que procura atrair as pessoas pelos benefícios que a experiência religiosa pode trazer. E os líderes religiosos se transformam em autênticos administradores da graça. Ou seja, a graça passa a ter uma mediação que não é mais o Cristo. A graça passa a ter uma mediação dos administradores da graça. São pessoas, às vezes, com fortes dons carismáticos, fortes dons de mobilização, de auditório, de quantidade de pessoas, de massas. Eles administram a graça, tanto no sentido de oferecer, quanto no sentido de cobrar. Administram a graça e enriquecem as suas instituições e os seus movimentos. Hoje nós temos na lista das pessoas mais ricas do mundo, aliás, não sei se é do mundo ou do Brasil, mas não importa, se for só da cidade de São Paulo, já é um escândalo ter pessoas que se tornaram pessoas entre os 100 mais ricos do Brasil. É um escândalo que essas pessoas tenham conseguido a riqueza como administradores da graça. Não é? Então, nós vivemos uma época em que a própria fé é utilizada para enganar multidões. A própria fé é usada para enganar multidões. Aqui, a linha entre o legal e o estelionato é muito tênue. Entre o legal e o estelionato existe uma área aí meio nubilosa, meio confusa, e as pessoas transitam aí nessa área obscura, e nessa área obscura conseguem muito dinheiro sem precisar prestar contas a ninguém, sem pagar imposto a ninguém, usando as condições que os nossos impostos criam para eles. Então, essa questão é uma questão que precisa ser melhor estudada, inclusive, pelos nossos advogados, que precisam ver em que medida a igreja ou esses movimentos dessas teologias da prosperidade, principalmente esses movimentos massivos maiores, são estelionatários e tem que pagar isso diante do governo, diante da arrecadação de impostos e, se não, ser levado à prisão. Os nossos advogados precisam examinar o que diz a nossa Constituição. Diz que o templo e a prática no templo estão isentos de impostos. Mas a televisão e a arrecadação de dinheiro em programas de televisão é prática do templo. Essa extensão, ela não foi ainda esclarecida. E ela tem um poder que o templo sozinho não tem. Isso daí pode ser caracterizado numa interpretação jurídica como estelionato. E eu não tenho dúvida, pessoalmente, que nós vivemos um grande momento de
Missionários da Fé. Há também a questão dos políticos, né? Projetos políticos que são desenvolvidos em função de ambição de poder, porque a força financeira e econômica que permite construir templos magníficos hoje em todo o mundo, e a massa que é mobilizada para isso, cria sonhos de poder. E há sonhos políticos de poder que representaria para mim uma das maiores desgraças se esses movimentos realmente conseguissem chegar ao poder do Estado. Mas isso não é algo que está completamente fora. Em suma, a perda desse horizonte da graça como prática a partir das condições que Deus cria em nós, com essa dimensão de si mesmo, que também é social, a perda desse horizonte, comandadas por princípios exteriores que a deturpam, criam comportamentos e práticas muito próximas de patologias religiosas. A graça vista como apropriação do amor de Deus dos seus benefícios chega ao absurdo de identificar que aquele rico na graça de Deus é também um rico do herdeiro dos bens da terra. Pulando aqui uma parte, indo para a conclusão, a graça ainda está no centro da teologia cristã como horizonte de interpretação. Sua esfera retida apenas no interior de uma instituição chamada igreja, ou um indivíduo chamado cristão, geram concepções equivocadas na prática da salvação. Wesley não abriu mão de incluir a natureza na ação da graça, e não abriu mão de uma prática da salvação onde as pessoas vivem socialmente e assumem responsabilidades sociais. O risco maior que afeta a doutrina da graça hoje já não é mais o de ser humano, não é mais a do ser humano assumir mais mérito do que realmente tem. Isso foi realmente um problema na época da reforma e até na época de Lutero, mas o problema hoje o maior risco que nós enfrentamos é o da privatização da graça na economia de mercado e tornar a igreja meramente administradora de bens proporcionados pela experiência religiosa. Mas eu não queria terminar assim negativamente e quero afirmar positivamente a confiança de que a graça de Deus continua agindo e a resposta que nós demos será bem acompanhada por Deus. E eu confio muito no mistério da graça e eu quero crer que todos vocês confiam, porque a graça, em última instância, tem dimensões e recursos que ultrapassam qualquer cálculo humano. Ninguém pode medir os recursos da graça de Deus e da miséria de Cristo, mesmo quando o pecado parece ter mais força. Eu acho que a graça sempre tem mais força e tem mais recursos que às vezes nós nem imaginamos e nem somos capazes de calcular. Obrigado.